Olá pessoas, aqui quem vos fala é Matheus do canal Jardim de Livros e hoje vamos falar sobre um livro que está muito em voga, que as pessoas estão falando muito. Ele é um clássico, mas parece que ele caiu na atualidade porque as pessoas passaram a conhecê-lo, recomendá-lo e ele está sendo muito falado ultimamente, que é esse aqui, A Metamorfose de Franz Kafka. E, bom, eu acho que eu não vou dar spoilers aqui, né? Já que são livros de literatura, posso acabar dando algum spoiler, mas não vou falar sobre a trama especificamente, o que acontece, eu vou falar mais sobre a premissa, beleza? Eu li esse livro, acho que foi, tem tempo já, acho que foi no início do ano, alguma coisa assim. E o conceito básico dele aqui, né, a dinâmica dele, é um livro curtinho, galera, dá pra você ler uma tarde, uma noite e tal. Ele é bem dinâmico, bem direto ao ponto. Então o que acontece aqui na realidade, na narrativa, é que existe um caixeiro viajante, que é uma pessoa nessa época que trabalhava viajando, ia viajava a trabalho e tal, para resolver algumas coisas, não deixa muito específico qual era o tipo de empreendimento que ele tinha, o tipo de função que ele exercia, mas dá a entender aqui que ele era um empregado e ele trabalhava viajando e isso dava para ele certa condição. Ele não era muito rico, mas também não era muito pobre. Ele era ali, sabe, num meio termo. Ele conseguia ter uma vida ali sustentável, mas também não esbanjava riquezas, né? Galera, lembrando que para ajudar o canal, curta o vídeo aí, aperte o like e se inscreva para receber mais vídeos com mais resenhas literárias, com mais resenhas de livros aqui. E ative o sininho também, que é muito importante o sininho para você ser avisado sempre que eu lançar um vídeo, beleza? Então, vamos continuar. Então, o nome desse rapaz, desse trabalhador, vai ser. O nome dele é Gregor Samsa. Ele trabalha para uma empresa que ele precisa estar viajando constantemente. Isso dá um certo conforto para ele financeiramente, né? Mas não o torna rico, né? Não o torna também ali uma pessoa com todas as posses e tal. E com esse dinheiro, desse salário, ele consegue sustentar a família dele. Ele sustenta a própria família, na verdade, a família inteira é sustentado por esse emprego que ele tem. Então, assim, ele mora numa casa que não é tão grande assim, mas mesmo assim dá para comportar a família toda. E, bom, ele tem essa responsabilidade geral, que é bancar toda a família, de ter a família estar sendo sustentada por ele. A irmã não trabalha, a mãe também não. O pai eu não me lembro agora, tem um tempo se o pai trabalha, mas eu acho que não. E todos são sustentados por ele, né? A família dele depende financeiramente do Gregor Samsa. Então há muitas questões que hoje você tem no mundo atual, que é toda a responsabilidade, o peso que o mundo moderno nos deposita, sabe? Toda a expectativa que a sociedade tem com, com a nossa eficiência, com a nossa eficácia, com a nossa forma de intervir na sociedade de forma geral, né, na diferença que nós podemos fazer. Então ele é um cara que ele sente muito isso, o peso da sociedade inteira, da responsabilidade dele sobre os ombros dele. E aí acontece que no início do livro vai acontecer o fato de que ele vai acordar numa certa manhã e ele, cara, ele vai ter se transformado, sem mais nem menos, da noite pro dia, ele vai ser transformado num inseto horrível, né? Que muita gente coloca como uma barata, mas eu entendi mais ou menos no livro, assim, a perspectiva que eu tive foi uma aranha, entendeu? Mas cada um interpreta de uma forma. E ele se transforma um inseto e tal, e que o inseto é do tamanho de um humano. Não é um inseto do tamanho de um inseto, é um inseto do tamanho de um humano. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa câmera mais para baixo. Beleza. Ele é um inseto do tamanho de um humano. E aí ele acorda nessa manhã e ele percebe que está transformado e tal, que tem patas em vez de braços e pernas. E E aí ele meio que se desespera, ele pensa o que aconteceu, eu tô sonhando, e aí ele fica um tempo ali relutante, assim, pensando.
E aí e ele meio que não acredita. Mas ele lembra que ele tem que trabalhar, ele fala, cara, eu acordei já na hora do trabalho e eu tenho que sair, senão eu vou me atrasar. E pelo que eu entendi ali, a posição dele não era muito fixa no trabalho, porque ele era muito preocupado com o horário, não, porque eu não posso me atrasar, senão pode dar ruim. E aí, e aí ele fica com essa preocupação. Só que mesmo ele ficando com essa preocupação do horário dele de sair para trabalhar, ele também fica ali perplexo com o que ele enxergou ali de si mesmo, né? De estar transformado, né? E, e tem um porquê disso, tem um porquê filosófico, tem um porquê psíquico, do porquê ele teria essa alegoria dele ter se transformado no inseto, né? Não é simplesmente ficção, fantasia, conto de fadas assim, jogada ao bel prazer. Existe um porquê. E, e aí ele meio que começa, não, tem que sair e tal, ele começa a balançar as pernas, né, de inseto dele. E aí ele se dá conta do quão frágil ele se tornou com o corpo de um inseto. Ele pensa, cara, se eu cair eu vou me esborrachar todo. Eu tenho patas frágeis agora. Ele conseguiu ter a consciência daquilo. E aí ele vai tentando se mexer e tal, tentando sair da cama devagarinho, sem se machucar. Ele percebe que cada movimento que ele faça ali pode acabar prejudicando muito ele fisicamente. Então ele consegue, né? Ele tá lá e cai no chão. E nesse momento começam a bater na porta dele. A mãe dele perguntando se ele não vai trabalhar, que provavelmente está próximo do horário ali e que ele teria que sair para trabalhar, né? E que normalmente ele se levantava mais cedo, mas como ele demorou muito, a mãe foi lá e perguntar o que estava vendo, né? Batiam na porta e aí ele começava a se desesperar, por quê? Ele não queria que a mãe dele visse ele daquela forma, transformado num inseto horrível. E ele, cara, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sair daqui? Eu não sei o que está acontecendo. E aí a mãe, não, você tá aí, você tá aí. E ele tenta responder, ele responde. Só que ele percebe que a cada segundo que passa, ele vai tendo as totais características de um inseto. Ele vai tendo mais características de inseto conforme o tempo vai passando. Então a transformação ainda, a metamorfose ainda está em curso, né? Então ele começa a falar, não, tudo bem. E aí a mãe continua insistindo, só que cada vez que ele tenta falar de novo para poder ganhar tempo, ele percebe que a voz dele já não sai e que ele tá realmente, as cordas vocais dele já se transformaram na biologia, vamos dizer assim, né, de um inseto. E aí ele não consegue mais emitir sons, né, de voz humana. E aí depois bate a irmã dele. Não, você tá aí e tal. Porque está demorando muito, é uma coisa errada, o que está acontecendo? Abre a porta pra gente te ver. E ele fala, não, espera aí um pouquinho e tal, eu já vou ir e tal, é que tá tendo um problema aqui, né? Mas já vou sair. E aí eles bateram desesperadamente, porque ele tá achando que estava respondendo, mas ela não estava ouvindo nada. Aí, depois veio um pai, um pouco mais bronco, né? Bateu na porta, filho, você vai se atrasar. E aí acontece, depois vem um comunicado de que ele já se atrasou e tal, e que o chefe dele, no caso, já estava se perguntando, já tinha enviado notificação por um mensageiro de onde ele estava e já estava no encalço dele. E aí o pai, mais autoritário, né, começa a bater na porta com força, indagar, cadê você? Por que você não abre? Você vai se atrasar? E toda aquela responsabilidade acaba sendo jogada para ele, de ele sustenta a família, então tudo que ele fizer cai sobre a responsabilidade dele, cai sobre os ombros dele. Se ele não for trabalhar, se ele tiver algum problema, é, sabe, é tudo culpa dele, e ele vai afundar a família. E o próprio patrão, ele pensa, né, o próprio Gregor Samsa, ele vai pensar o seguinte, não, meu patrão, essa empresa e tal, meio que depreciando a empresa, se eu disser que eu tô doente, ele vai querer enviar um médico da empresa para poder me fazer o exame aqui, me diagnosticar. E aí ele vai querer mandar um médico da empresa e aí vai perceber que eu me transformei num monstro e tal, e ele não vai me demitir e tal, vai causar um escarcéu.
E aí o medo dele era esse também, né? Ele não queria que ninguém descobrisse que ele estava transformado daquele jeito. E aí, galera, vai ser toda uma... Eu não vou contar o meio pro final, isso aqui... Isso que eu falei não é spoiler, porque você consegue ter uma ideia mais ou menos lendo aqui a sinopse, né, a contracapa do livro aqui, você vai ter mais ou menos essa ideia, mas você ali, o que eu entendi, basicamente, né, eu tento tirar o que eu entendo de cada obra, né, o que eu entendi, na verdade, foi uma questão profundamente filosófica de autoconhecimento. O Gregor Samsa é um cara que, como eu falei várias vezes aqui nesse vídeo, ele tem muita responsabilidade sobre ele e chega um momento que fica over, ele começa a ficar superlotado, sabe? Ele não consegue mais, ele percebe que tem muitas coisas que dependem dele e que ele é só um ser humano. Então ele pensa, se eu falhar, o que vai acontecer? Se eu ficar doente, o que vai acontecer? Se eu tiver algum problema físico, psicológico, o que vai acontecer se todo mundo depende de mim? Então vai ocorrer aí todo um fator psicológico, sabe? De cobrança, de expectativa, de realidade. Ele insatisfeito com o emprego dele, mas ele sabe que aquilo ali é a única forma de sustentar a família, que aquilo ali é a única coisa que dá para ele um valor social, com que ele pode ser visto na sociedade, ser engrandecido na sociedade, e que sem aquilo ali a família dele vai falir, muito provavelmente. Então ele sente que está tudo dependendo dele. Então isso causa para ele uma angústia completa, que a pior coisa para ele poderia ser: e se alguma coisa acontecesse e eu não pudesse ter toda esse aparato que eu tenho, né? Ter toda essa responsabilidade. Se alguma coisa me impedisse de fazer isso, seria talvez o maior pesadelo de Gregor Samsa. Então é isso que vai acontecer. Ele vai acordar e vai acordar com uma vida totalmente diferente, se perceber totalmente diferente, de uma forma que o incapacite de fazer o que ele sempre fez, de sustentar sua família, de ganhar dinheiro, então de ser alguém na sociedade, né? Ainda mais naquela época. Então, sabe, toda essa construção psicológica do e agora? E agora que tudo que depende de mim vai por água abaixo, porque eu não tenho condições de me manter, não tenho condições de ajudar as outras pessoas, né? De sustentar a minha família. Então, vai ter a pressão pelo trabalho, querendo saber, e ele não quer que ninguém descubra, e ele também está aflito por conta disso, porque ele vai perder a oportunidade de emprego. Então, é um conflito psicológico ali, que vai durar um pouco mais de... Não, menos de 100 páginas, né? Menos de 100 páginas, quase 100 páginas. Então é isso, galera. É um fator psicológico que acontece com Gregor Samsa, que você pode interpretar como sendo uma coisa real, ou sendo um sonho, sendo um pensamento que ele tem, alguma coisa que saiu do inconsciente dele, que é uma mensagem subliminar. Você pode interpretar de várias formas, beleza? Mas tem um final, e vou contar aqui para não perder a graça. Mas é isso, leiam A Metamorfose de Franz Kafka e interpretem a sua maneira. E depois comentem aqui embaixo o que vocês entenderam, como vocês interpretaram a Metamorfose, beleza? Então, galera, para ajudar o canal Jardim de Livros e a mim também, eu peço que dê um like nesse vídeo e se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos sempre que eu lançar, beleza? Também ative o sininho das notificações, que aí o YouTube vai te avisar sempre que eu lançar um vídeo aqui. Tranquilo? Então é isso, galera. Eu, Matheus, do canal Jardim de Livros, vou ficando por aqui. Fui!